Eu sou formada em jornalismo, né? E eu trabalhei, antes de empreender, eu trabalhei em algumas startups. Então, dentro da startup, a gente começa a entender melhor até a área de marketing, né? Porque eu sempre fui muito assessoria de imprensa, relações públicas. E aí, quando eu resolvi empreender, eu tinha clientes que colocavam a área de PR, né, de relações públicas, dentro da área de growth. E no começo eu ficava assim, como assim? Mas por quê? Né? O que eles estão falando? E aí eu comecei a entender, né, que de fato, assim, pra gente pensar numa estratégia de relações públicas, a gente pode fazer teste, né? A gente não tem todas as respostas, a gente precisa estar muito conectado com a área de marketing e de BI das companhias para que a gente comece a pensar em pautas que façam sentido para aquela empresa. Só analisando esses dados a gente consegue fazer isso. E mais do que isso também é a gente começar a trabalhar com metas dentro da própria área de relações públicas, né? Então hoje a gente tem um esquema onde a gente tem todos os OKRs, quais são os QRs que a gente vai utilizar, o que pra gente é estratégico. Então acho que já tem um tempo, né, que não tem como a gente descolar 100% a área de PR da área de growth para que a gente consiga fazer um trabalho realmente estratégico para a marca. Na verdade, acho que não tem nenhuma resposta pronta assim, para essa pergunta, porque não é uma fórmula que eu tenho para todos os nossos clientes, por exemplo, né? Tem cliente que a gente está dentro da área de growth e aí eles conseguem prover para a gente realmente esses dados e a gente prova isso com os nossos resultados. Eu tenho companhias que às vezes são gigantescas, tem várias pessoas dentro da área de marketing e comunicação, mas que elas não conseguem prover para a gente esses insumos, então assim, depende muito. Mas quando a gente fala de dados num geral, para o trabalho de PR a gente precisa muito, assim, né? Principalmente porque quando eu quero vender uma grande pauta, vender um grande assunto para a imprensa, eles precisam disso. Então, o dados aqui é muito mais sobre os dados que a companhia pode oferecer para aquele jornalista e não os dados que a companhia pode oferecer para mim, enquanto agência, para pensar em assuntos que eu vou trabalhar. Acho que não é muito tendência, mas o que eu vejo muito ainda, principalmente quando alguém entra lá no grupo, né, no Grupo Fala, a gente realmente trabalha com meta, né? E muitas pessoas que entram na agência falam, como assim? Como que eu penso numa meta para um trabalho de comunicação? Ou para eu fazer um planejamento olhando para assessoria de imprensa, né? Então, acho que é importante que as pessoas elas tenham um pouco mais de uma cabeça um pouco mais analítica, porque quando eu tenho uma meta, eu vou trabalhar em cima daquela meta e eu vou conseguir entregar um relatório para um cliente no final do mês muito mais assertivo, né? Ó, a gente tinha isso como objetivo, conseguimos. Ou então, olha, a gente tem isso como objetivos, ficamos aqui no meio por conta disso, disso, disso. Então, acho que não é muito não é a tendência, mas eu acho que é algo que precisa ainda ser implementado no dia a dia de quem é da área de comunicação, principalmente relações públicas.